Gênesis capítulo de número 32, verso 22, que diz assim: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-se e fê-lo passar o ribeiro, e fez passar tudo quanto tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subiu. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: O meu nome é Jacó. Então disse: Não se chamará mais Jacó o teu nome, mas Israel, pois como príncipe lutaste com o homem e com Deus, e prevaleceste. Repita comigo, diga: O teu nome não será Jacó, porém será Israel, porque lutaste com os homens e com Deus, e prevalecestes. Eu gostaria de intitular o tema dessa mensagem nessa noite como: Você nasceu para vencer. Só eu pego ou tem alguém que pega o poder dessa palavra? Então seja profeta nessa noite. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: Você nasceu para vencer. Irmão, não aceite nada menos do que isso. Ser vitorioso na presença de Deus. Senta adorando o nome de Jesus. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite mediante a uma palavra que eu costumo dizer que liberta, transforma, cura, sara e leva o homem e a mulher ao céu de luz. Poderosa é esta palavra. Essa palavra tem poder. O contexto desta história, para a gente entender um pouco o que Deus vai falar conosco nesta noite, fala-se a saber acerca da chamada de Deus a um homem por nome Abrão. A Bíblia diz no capítulo 12 do Gênesis que Deus visita um moço por nome Abrão. E o interessante é que Abrão, ele é filho de Tera e ele mora em Ur dos Caldeus. E Tera é construtor de ídolos. Pastor, o que é isso? Tera é construtor de deuses. Abrão, nesse cenário aqui, os únicos deuses que ele conhece é deuses de ouro, deuses de prata, deuses de bronze, deuses de madeira, deuses de pedra, deuses de barro, deuses que estão inseridos no Salmo de número 115. Tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem pé, mas não anda. Tem mão, mas não apalpa. E som nenhum sai da sua garganta. Porém, apresenta-se a Abrão o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve. O Deus que eu sirvo e o Deus que você serve é um Deus que tem ouvido e ouve. Porque Isaías deixou registrado dizendo: Os seus ouvidos não estão agravados para que possa ouvir a tua oração. O Deus que eu sirvo e o Deus que você serve é um Deus que tem mão e apalpa. Porque ele desce do monte, um homem coberto de lepra, olha para Jesus e diz: Se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Jesus diz: Eu quero. Estende a mão, toca no leproso, e o leproso foi purificado. O Deus que eu sirvo, ele tem olhos e vê, porque a Bíblia diz que os seus olhos estão contemplando os bons e os maus na face da terra.
João, na ilha de Pátimo, disse que os seus olhos são como chama de fogo, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O Deus que eu sirvo é um Deus que anda, e ele anda tão bem que os discípulos estão dentro de um barco, no meio de uma tempestade, e ele aparece caminhando por cima das águas. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O meu Deus não é de pedra, o meu Deus não é de barro, o meu Deus não é de madeira, mas ele está vivo e ele está aqui nessa reunião, nessa noite. É esse Deus que se apresenta a Abraão no capítulo de número 12. Ele se apresenta, eu disse que Abraão só conhecia Deus de pedra, de barro, de madeira. Ele se apresenta falando com Abraão. E olha o que Deus fala com ele: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra ao qual eu vou te mostrar. Abraão, ele sai da casa do pai, ele sai do meio da sua parentela. Por quê, pastor? Porque Deus libera sobre a vida dele uma palavra. Abraão é filho de Tera. Tera acumulou riquezas vendendo deuses falsos. Abraão, ele reside em uma terra aonde é regada por rio, aonde tem pasto para tudo que é lado. Ele é pastor de gado. Ele está num ambiente favorável. A pergunta é: o que chamou a atenção de Abraão? A palavra que Deus liberou sobre a vida dele. Porque Abraão é esposo de Sarai. Sarai tem a madre cerrada. Deus olha para Abraão e diz: sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque eu farei de ti pai de uma nação. Talvez eu estou pregando para alguém aqui nesta noite que não tem condição financeira. Estou pregando para alguém aqui nesta noite que não tem costa larga, não tem peixada. Mas eu tenho certeza que você tem uma palavra liberada sobre a tua vida. Eu vou liberar isso aqui. O grandão está presente nesta reunião e está dizendo: uma palavra vale muito mais. Quem tem uma palavra aqui, irmão? Mais baixinho. Eu estou pregando para quem tem promessa de Deus. O que é que ele faz para Abraão? Uma promessa. Abraão sai da sua terra, sai da casa do seu pai e vai. Por quê? Porque ele tem uma promessa de Deus. A Bíblia diz que Deus visita Sarai, abre a sua madre e ela gera um moço por nome Isaque. Isaque, a história de Isaque é um tanto interessante, porque Abraão vai sacrificar Isaque a pedido de Deus. Ele está subindo do monte. Isaque, irmãos, é um crente de verdade na presença de Deus. Ele olha para Abraão e diz: Abraão, meu pai, eu estou percebendo que tem cutelo, que tem lenha, que tem fogo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão olha e diz: meu filho, fica tranquilo, porque Deus proverá o cordeiro para si. A Bíblia diz que Deus levanta esse Isaque como segundo patriarca na face da terra. Um homem cheio da presença de Deus e um homem que tem intimidade com Deus, porque a Bíblia diz que a esposa de Isaque também é estéril. Rebeca também é estéril. Ele vai orar insistentemente ao Senhor. E aqui tem um segredo de Deus para a igreja, porque o segredo ainda está na oração. Há poder na oração. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se eu fosse dar um conselho para alguém, eu diria: abra a tua boca nesta noite, fala com o teu Deus. Enquanto eu prego, tu vai falando com Ele. Enquanto eu prego, tu vai adorando a Ele. Enquanto eu prego, tu vai glorificando a Ele. Porque quem vai fazer o milagre na tua vida é o Senhor. Ele ora insistentemente. Ele busca o Senhor. E a Bíblia diz que Deus também abre a madre de Rebeca. Rebeca também agora vai gerar. Rebeca percebe que a sua barriga está crescendo. Só que tem algo acontecendo dentro do seu ventre que está um tanto meio estranho.
Rebeca vai consultar ao Senhor. E a pergunta de Rebeca é: Senhor, por que eu sou assim? Porque tem algo estranho dentro do meu ventre. O Senhor olha para Rebeca e libera a seguinte palavra: Rebeca, é porque dentro do teu ventre tem duas nações. Dentro do teu ventre não tem apenas uma criança, mas tem duas crianças. E deixa eu liberar algo para você, Rebeca. O maior servirá ao menor. O mais forte servirá ao mais fraco. Sabe o que é isso? Dentro do ventre de Rebeca havia Esaú e Jacó. Eu gostaria de falar algumas vitórias de Jacó sobre a face da terra, porque Jacó é apenas uma criança dentro do ventre. Quem vai nascer primeiro, pastor? Quem vai nascer primeiro é Esaú. Quem vai nascer depois? Jacó. Só que dentro do ventre Deus já está dizendo: Jacó é um vitorioso na minha presença. Olha o que Deus libera: o maior servirá ao menor, o mais forte servirá ao mais fraco. Pastor, o que isso significa? O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é o Deus que pega o pobre do pó do monturo, levanta diante da sua presença. Ele é ainda aquele que escolhe o menor. Quem sabe alguém por aí escolhe quem tem mais dinheiro, quem é mais bonito. Só que ele está presente nesta reunião e está dizendo: eu ainda sou aquele que escolho o menor. Eu ainda sou aquele que levanto o menor. Eu ainda sou aquele que faço do jeito que eu quero e da maneira que eu quero. Olha Jacó sendo vitorioso dentro do ventre da sua mãe. Eu vim liberar isso aqui, irmão, porque ele está presente nesta reunião e está mandando eu profetizar na vida de alguém. Jeremias capítulo 1 versículo 5: ainda que foste formado no ventre da tua mãe, eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Sabe que Deus está dizendo: a tua história não começou aqui, a tua história não começou quando você levantou a mão e aceitou Jesus, mas a história de Deus na tua vida começou no ventre, no ventre, no ventre da... É alguém que pega o poder dessa palavra? Olha para alguém que está do teu lado, diga: a história. Diga: a tua história começou antes que tu fosse formado no ventre. Jacó já começa vencendo no ventre da sua mãe. Deus está mostrando o seu campeão. Olha o que Deus está dizendo: o maior servirá o menor. Porque Deus não olha a aparência. Pastor, me prova. Eu provo, irmão, quando chega Samar, Eliabe, Abinadab diante de Samuel, diante dos olhos do profeta, o profeta está dizendo: eis aí os escolhidos de Deus. Só que Deus está dizendo: não são eles que eu escolho o menor. A pergunta do profeta para Jessé é: aonde ou acabaram-se os mancebos? E ele diz: ainda falta o menor. Está lá no pasto, mas é ele que eu vou levantar diante da minha presença, é ele que eu vou usar no meu altar. Ambos crescem. A Bíblia diz que Esaú se torna caçador, Jacó, ele se torna homem pacato e que habita em tendas. Esaú, ele é um perito na caça. Jacó é alguém que habita em tendas. A Bíblia diz que Isaac amava Jacó porque gostava da caça que Isaac amava Esaú, porque gostava da caça que Esaú trazia para ele. Porém, Rebeca amava Jacó. Perceba que desde o ventre tem uma luta. Porém, quem vence? Jacó vence no ventre. Agora também dentro de casa há uma disputa, porque um é amado pelo pai e o outro é amado pela mãe. A Bíblia Sagrada diz que um dia normal na vida de Esaú, ele sai para caçar. E quando ele sai para caçar, Jacó está em casa. E o que é que Jacó está fazendo? Jacó está fazendo um guisado vermelho, uma espécie de sopa. Quando Esaú chega faminto,
que sente o cheiro daquela comida, ele vai até Jacó e diz: dai-me um pouco do teu guisado vermelho, porque ele está com fome. E a Bíblia diz que Jacó olha para Esaú e diz: te dá não, mas me vende o direito da primogenitura, me vende o direito de ser o primeiro. Porque quando Esaú nasce, a Bíblia diz que Jacó vem agarrado no calcanhar. O nome Jacó significa enganador, suplantador, ou aquele que agarra, ou usurpador. Jacó olha e diz: vende-me o direito de ser o primogênito. Esaú olha para Jacó e faz o seguinte questionamento: do que me vale o direito da primogenitura? Estava bom do jeito que estava. Se eu aqui morro de fome, se eu aqui morro de fome. Esaú vai trocar o direito da primogenitura. Pastor, o que é o direito da primogenitura? O direito da porção dobrada da herança. Porque a herança só era entregue quando o pai morresse. Esaú está olhando para o futuro e dizendo: essa herança está longe demais. Então Esaú vai trocar o futuro por aquilo que é momentâneo. Ele come o guisado, no outro dia está com fome de novo. Ele troca o futuro por aquilo que é momentâneo. E quantas pessoas, irmãos, está trocando o futuro pelo momento? Tem gente que troca aquilo que Deus tem para ele com uma noite num motel. Tem gente que troca aquilo que Deus tem para ele numa carreira de cocaína. Tem gente que troca aquilo que Deus tem para ele com uma vida perdida na cachaça. Mas o grandão está presente nesta reunião e está dizendo: não troque o seu futuro por aquilo que é passageiro. Ele vai trocar o futuro por um momento, irmão. Tu lembra daquela mulher que ia até o poço? Ela bebia a água do poço e tornava a ter sede. Jesus olhou para ela e disse: aquele que bebe da água que você está vai tornar a ter sede. Nunca vai saciar a fome. Mas aquele que eu beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque uma fonte vai jogar para a vida eterna. Deixa eu liberar isso aqui para quem pega. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: não troque o seu futuro por algo passageiro. Ele abre mão. Ele come o guisado, como eu disse, no outro dia estava com fome de novo. Porém, ele vendeu a porção dobrada, ou direito de ser o primogênito. Ele trocou a bênção por um prato de lentilha. Algo insignificante, algo muito pequeno. Ele troca. Ele vende. Ele despreza. Jacó, ele compra. Eu tenho dito isso aqui, irmãos, porque tem pessoas que nascem no berço do evangelho. Tem um dom para tocar, tem um dom para cantar, tem um dom para pregar, tem um dom para profetizar. Pai pastor, mãe pastores, nasceu no berço, aí troca, abre mão. Aí sabe o que Deus faz? Vai na boca de fumo, vai no prostíbulo. Deus vai lá e pega o camarada, caco entre outros cacos. Aí tu acha que é mais fácil para essas pessoas? Não, paga o preço, mas também valoriza o que Deus tem para eles. Jacó, ele vai pagar pelo direito de ser o primogênito. Primogênito, primeiro, primícia. Ele paga. Esaú despreza o direito de ser o primogênito. E diz a Bíblia Sagrada
que chega o grande dia, irmãos. Pastor, que dia? De Isaac abençoar Esaú. Porque na mente de Isaac, o primogênito é Esaú. Só que Esaú vendeu o direito da primogenitura. Existem algumas pessoas que dizem, irmão, que Jacó enganou Esaú. Só que ele não enganou Esaú. Ele estava indo buscar o que era dele por direito. Ele não enganou Esaú, ele comprou. Naquela época, o primogênito poderia vender, sim, o direito da sua primogenitura. Ele vendeu. Jacó está indo buscar o que é dele por direito. É por isso que eu entendo quando Elias olha para Eliseu e diz: pede o que você quer. Aí ele olha para o profeta e diz: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre. Quando ele diz eu quero porção dobrada, ele não está dizendo eu quero 2 vezes mais do Espírito, porque não tem como ter 2 vezes mais do Espírito. O Espírito é um. Mas quando ele diz dai-me o direito, dai-me porção dobrada, ele está dizendo dai-me o direito de ser o seu filho. Dai-me o direito de ser o seu herdeiro. Dai-me o direito de receber aquilo que você recebeu. Dai-me o direito de continuar o teu profético na terra. A Bíblia diz que a bênção recai sobre Jacó. Ele recebe o direito da primogenitura, ele recebe a bênção de Deus sobre a sua vida. Porém, até esse presente momento, Jacó era alguém que ia para o culto. Jacó era alguém que via seu pai sacrificar. Só que Jacó, até o momento, não conhecia a Deus. Pastor, como assim? Tem jeito, pastor, de vir para a igreja e não conhecer a Deus? Tem, irmão. Tem jeito de vir para a igreja e não conhecer a Deus. Tem como pregar e não conhecer a Deus. Tem como cantar e não conhecer a Deus. Jacó até esse momento ainda não conhecia a Deus. Deus se apresenta para ele quando ele foge com medo do seu irmão. E olha como Deus se apresenta para ele: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, teu pai. Mas a frase não continua: eu sou o teu Deus. Olha como Deus está se apresentando: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, teu pai. Por quê? Porque até esse momento ele não conhece a Deus. Porque tem como nascer na igreja e não conhecer a Deus de verdade. Não ter experiência com Deus nenhuma. Tem como, irmão, entrar culto, sair culto, não sentir nenhum arrupio na espinha. Mas ele está presente nesta reunião e está dizendo: eu vou marcar um encontro com alguém. Alguém não vai conhecer a Deus como Deus da minha mãe, como Deus do meu pai, como Deus da minha pastora, como Deus da bispa, como Deus da minha igreja. Mas você vai conhecer a Deus de verdade, vai ter experiência com Ele. Tem alguém que acredita ou só eu que acredito no poder dessa palavra? Deus se apresenta para Jacó. Ele está deitado sobre uma pedra. Ele contempla uma escada. Sabe o que isso significa? É Deus olhando e dizendo: Jacó, até esse presente momento você tentou enganar teu pai, você tentou enganar o teu irmão, mas eu vou te mostrar que ministério na minha presença não é como um elevador que você entra e sobe, mas ministério na minha presença é um degrau após o outro, um degrau após o outro, um degrau após o outro, diz o Senhor dos Exércitos. Você conhece a história? Jacó vai para a casa do seu tio Labão, trabalha 14 anos pela mulher amada, ele gera 11 filhos, porém agora ele sente a necessidade de voltar, porque existem momentos que é necessário voltar. Fazer o caminho de volta não é fácil, nunca foi fácil e nunca vai ser fácil. Mas eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que, quem sabe, o Espírito Santo de Deus está dizendo: é necessário voltar. Voltar para quê? Voltar para consertar
alguns erros do passado, voltar para pedir perdão, voltar para arrumar a casa. A Bíblia diz: lembra-te da onde você caiu. Quem vai lembrar não sou eu, quem vai ter que lembrar é você. Lembra-te aonde você caiu e volta a praticar as obras de antigamente. Jacó sente a necessidade de voltar. Ele precisa voltar. E eu disse, voltar não é fácil, mas voltar é necessário. Você se lembra do filho pródigo? Ele diz: eu levantar-me-ei e ter com meu pai, porque na casa do meu pai há abundância de pão. Ele está voltando. E quando ele está voltando, o texto diz que o pai o avistou de longe, oh glória. Quando ele vai voltando, o pai olha e diz: trazei depressa a sandália, trazei depressa o anel, trazei uma vestimenta nova e vestilho. Sabe o que Deus está dizendo? É hora de voltar para o centro da minha vontade. Toda vez que você para, você atrasa o processo que Deus tem para realizar na tua vida. Mas Ele está dizendo: eu tenho pressa, eu tenho pressa, eu tenho pressa, eu tenho pressa, eu tenho pressa de realizar. Me ajuda a pregar, olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: é necessário voltar. Diga: você nasceu para vencer, mas existem algumas vitórias que a gente só vai ter quando a gente aprender a voltar. Jacó vence no ventre. Jacó vence recebendo o direito da primogenitura, mas Jacó precisa vencer mais uma vez. E como ele vai vencer, pastor? Voltando. Olha Jacó voltando. Ele chega no Val de Jaboque, irmão, o lugar que Deus marcou para ter um encontro com ele. Talvez você está aqui, mas tem um Jacó lá na tua casa. Eu vou profetizar isso aqui só para quem tem mão levantada. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: eu vou marcar um encontro com ele. Eu vou marcar um encontro com ela. Eu vou repetir: eu vou marcar um encontro com ele e eu vou marcar um encontro com ela. Jacó está voltando. Chega no Val de Jaboque, o lugar de encontro. Ele passa as duas mulheres, ele passa as duas concubinas, ele passa os seus 11 filhos, ele passa o seu gado. E o texto diz: e Jacó ficou só. Olha para alguém que está do teu lado e diga: existem momentos da sua vida que Deus vai permitir você ficar só. Parece que não faz sentido, ele passa tudo. Por que ele fica só? Porque existem vitórias, irmãos, que a gente vai vencer sozinho. Existem vitórias que você vai vencer sozinho. Sabe para quê? Para alguém não olhar e dizer: porque eu ajudei ela, porque eu indiquei ele. O grandão está na casa e está dizendo: eu vou deixar você sozinho, para você vencer sozinho, porque você vai dar toda a glória, toda a honra para ele, para ele, para ele, para ele, para ele. Tem alguém que pega o poder dessa palavra. Jacó fica só no Val de Jaboque. E é neste momento que Deus encontra-se com ele, porque o texto diz: o anjo do Senhor. E toda vez que você lê na Bíblia a expressão anjo do Senhor, aqui é o próprio Deus. Teofania, Deus escondido no anjo. Anjo do Senhor, o próprio Senhor. Marca o encontro com Jacó. E diz o texto que Jacó agarra o anjo. Eu disse que o nome Jacó significa aquele que agarra. Vamos lá? Jacó significa aquele que agarra. Olha para alguém que está do teu lado, pergunta para ele: vai agarrar a tua bênção hoje? Ou vai perder a oportunidade? Jacó é alguém que nunca perdeu as oportunidades que Deus deu para ele. Eu vou liberar isso aqui para quem pega. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: eu estou te dando uma oportunidade. Não perca a oportunidade que eu estou te dando. Jacó agarra. Jacó segura o anjo. E diz o texto que ele luta com esse anjo
a noite inteira. O anjo, percebendo que não ia prevalecer contra ele, tocou a juntura da coxa. O texto na minha Bíblia está: deslocou a juntura da coxa. Alguns estudiosos dizem que Jacó se tornou aleijado de uma perna. Por quê, pastor? Porque às vezes Deus prefere te tocar do que te perder. Eu vou repetir: se for preciso tocar, Ele vai tocar, mas Ele não vai te perder. Se for preciso Ele fechar. Tem pregador por aí, irmão, que vem profetizar chave de carro. Tem pregador por aí que vem profetizar chave de casa. Deus tem carro, Deus tem casa para você. Eu sou um pregador um pouco diferente. Eu vim aqui nesta noite dizer: se for preciso tocar, Ele toca. Se for preciso fechar a porta, Ele fecha. Se for preciso descer alguém na cova, Ele desce. Mas Ele não vai te perder pro diabo. Mais vale entrar no céu com um olho só do que com os dois, irmão, para o inferno. Mais vale ir para o céu com uma perna só do que com as duas, saltando e pulando para o inferno. Ele toca. Se for preciso, Ele toca. Ele toca a juntura da coxa de Jacó. Ele olha para Jacó e faz a seguinte pergunta: qual é o teu nome? Ai, irmão, Deus sabia o nome de Jacó? Sabia. Deus sabe qual é o teu pecado? Sabe. Deus sabe qual é a tua falha? Sabe. Deus sabe onde você tem errado? Sabe. Mas Ele quer ouvir você falar. Ele quer ouvir a confissão audível saindo dos teus lábios. Qual é o teu nome? Percebe que quando Jacó estava cara a cara com seu pai Isaac, o pai Isaac pegou nos braços e diz: os braços é de Esaú, porque está peludo, porque ele colocou pelo de cabra sobre ele. O cheiro também é de Esaú, é de Jacó. Mas qual é o teu nome? Ele disse assim: eu sou Esaú. Para o pai ele diz que é Esaú. Agora quem está perguntando não é o pai. Quem está perguntando é aquele que sabe todas as coisas. Deus pergunta para ele: qual é o teu nome? E ele diz: o meu nome é... Sabe por quê? Jacó está dizendo mais ou menos assim: mentir para papai foi fácil, enganar papai foi fácil. Porque dá, irmão, para enganar pastor, dá para enganar bispa, dá para enganar profeta, dá para enganar os irmãos da igreja, mas não dá para mentir para Deus. Não dá para se esconder dele. Qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. O que é que Jacó está dizendo? Meu nome é enganador, meu nome é suplantador, meu nome é usurpador. Quando ele diz o meu nome é Jacó, é uma espécie de confissão. Porque nós temos uma geração, irmão, que está com a síndrome de Caim, está com a síndrome de Adão. Pastor Daniel, qual é a síndrome de Adão? Deus vai lá e pergunta: Adão, aonde é que você está, rapaz? Ele diz: eu estou nu. E quem te mostrou que tu estás nu? Por acaso tu comeste do fruto proibido? Ele disse: foi a mulher que tu me deu. Aí ele vai lá na mulher e diz: Eva, o que você fizeste? Aí ela diz: foi a cobra. Um colocando a culpa no outro. Mas eu vim aqui debaixo da autoridade do sangue do Cordeiro. Que chegou a hora, irmão, sinto muito em dizer, mas chegou a hora de tomar vergonha na cara, assumir a responsabilidade e dizer: eu pequei mesmo contra o Senhor, mas eu quero consertar a minha vida, eu quero colocar a minha vida no altar. É calamaia, céu, é queminar. Porque não dá para viver sem a tua presença, não dá para viver sem sentir o teu espírito. Não dá, Senhor. Meu nome é Jacó.
Mas o teu nome não será mais Jacó. Mas o teu nome será Israel. Eu vou profetizar para quem tem mão levantada. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: eu estou mudando o nome de alguém aqui nessa noite. Ele é para Calamaia, céu é que eu estou mudando a história de alguém aqui nesta noite. Eu estou mudando a vida de alguém aqui nesta noite. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: eu estou passando uma borracha em toda a história velha. Eu tenho um nome novo, eu tenho uma história nova, eu tenho algo novo para você. Teu nome será Israel, porque tu lutaste com os homens e com Deus. Olha como era Deus ali, o anjo do Senhor, teofania, Deus escondido no anjo. Olha a resposta: lutaste com os homens e com Deus e prevaleceste. Jacó vence no ventre. Jacó vence Esaú ganhando o direito da primogenitura. Jacó, ele vence mais uma luta no Val de Jaboque. Por quê, pastor Daniel? Porque Jacó nasceu para vencer na presença de Deus. Eu estou pregando para homens e mulheres aqui nesta noite que nasceram para ser mais do que vencedores na presença de Deus. Eu disse: não aceite menos a não ser a vitória na presença do Senhor. Ele está na casa e está dizendo: você nasceu para vencer. A tua casa nasceu para vencer. Você nasceu para ser vitorioso na minha presença. Você pode profetizar isso na vida de alguém? Diga para ele: você nasceu para vencer. É a Bíblia que diz. Jacó recebe a bênção do Senhor. Jacó agora está retornando, porém puxando de uma perna. E eu gosto disso aqui, irmãos, porque eu tenho certeza que um dos filhos de Jacó, olhando Jacó de longe, e disse: lá vem papai Jacó. Aí um dos filhos, ou outro filho, olha e diz: não, não é papai Jacó. Por quê? Porque vem andando diferente. Aí quem sabe Lia olha e diz: é o meu esposo Jacó. Aí quem sabe Raquel olha e diz: não, não é Jacó meu esposo. Por quê? Porque ele vem andando diferente. E fica aquela briga: é Jacó, não é Jacó, é Jacó, não é Jacó, é Jacó, não é Jacó. Sabe por quê? Porque é impossível, irmão, alguém ter um encontro com Deus e permanecer sendo a mesma pessoa. É impossível alguém ter um encontro com Deus e permanecer da mesma forma, permanecer nas mesmas práticas. Se você permanece nas mesmas práticas mundanas, você nunca teve um encontro com Deus, porque quem tem um encontro com Deus é diferente. Para os irmãos não ficar com raiva de mim, então olha para alguém que está do teu lado e diga para ele: quem teve um encontro com Deus, é impossível ser a mesma pessoa. É por isso que há essa briga. É ele, não é ele, é ele, não é ele, é ele, não é ele, é ele, não é ele. Quem sabe Jacó se apresenta. Alguém grita: eu não disse que era Jacó. Só que quando alguém grita dizendo: eu não disse que era Jacó, Jacó o repreende dizendo: Jacó coisa nenhuma. O meu nome é Israel. Ele é para Calamaia, céu é que Jacó coisa nenhuma. A partir de hoje o meu nome é Israel, príncipe de Deus, príncipe de Deus, príncipe de Deus, príncipe. Eu vou profetizar isso aqui. Ele está presente nesta reunião, está dizendo: eu estou mudando a história de alguém, a história de alguém, a história de alguém. Quantos acreditam que Deus está marcando um encontro com você nessa noite? Olhe para alguém, repita para ficar gravado, diga para ele: você nasceu para vencer. Sabe qual é a nossa problemática? A gente desiste muito fácil. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que está quase chutando o pau da barraca. Sabe qual é o problema de chutar o pau da barraca, irmão? A barraca cai em cima da tua cabeça. Quem
Quem sabe eu estou pregando para alguém que está a fim de chutar o balde. Sabe qual é o problema de chutar o balde? É que depois você tem que buscar para pegar água. Está querendo desistir. E à luz da Bíblia Sagrada, eu conheci uma mulher na Bíblia que ela não desistiu nem diante do não de Deus. Pastor, nem diante do não de Deus. A mulher cananeia, ela vem gritando em alto e bom som. Aí o texto diz assim: e Jesus não lhe respondeu palavra. Primeiro não. Tem não mais doloroso de não ser correspondido? Você manda uma mensagem, a pessoa nem corresponde. Você chama, a pessoa nem olha. Olha o que o texto diz: e Jesus não lhe respondeu palavra. Primeiro não. Aquela mulher é Ciro-Fenícia. Ela adorava a deuses estranhos. Ela poderia voltar para sua casa. Porém, em vez dessa mulher desistir, sabe o que ela faz? Ela começa a gritar mais alto. Sabe o que isso significa? Ela aumentou o volume da sua adoração. Eu vou liberar isso aqui para quem pega. Em vez de você parar e desistir, aumente o volume da tua adoração. A palavra clamor significa gritar em alto e bom som. Ela está gritando. Só que ela está gritando tanto que os discípulos olham para Jesus e dizem: Senhor, despede essa mulher logo. A ideia aqui é: que mulher barulhenta. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: eu não vim para ela, eu vim para os filhos de Israel. Olha, irmão, segundo não de Jesus. Jesus diz: eu não vim para ela, mas eu vim para os filhos de Israel. Segundo não. Essa mulher tinha tudo para voltar para casa. Só que o texto diz que ela acelerou os passos, dobrou nos pés de Jesus e disse: Senhor, a minha filha está lá em casa, miseravelmente demoniada. Ela está possessa por demônios. E eu ouvi dizer que o Senhor tem poder para expelir demônios. Jesus, irmão, aqui Jesus olha dentro, porque ela está nos pés. Jesus olha dentro dos olhos dela e diz: não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar sobre os cachorros. Pastor, o que isso significa? O terceiro não de Jesus na vida da mulher cananeia. Tinha tudo para voltar para trás ou não tinha? Só que diante do terceiro não, sabe o que essa mulher faz? Concorda. Olha o texto: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos come das migalhas que cai da mesa do seu dono. Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, grande foi a... Pode voltar para casa, porque a tua filha já está curada. Já está curada, já está curada. A Bíblia diz que esta mulher não parou nem diante do não de Deus. Sabe qual é a nossa problemática? A gente para por causa do não do homem. A gente para por causa do não da circunstância. A gente para por causa do não do diabo. Mas eu estou apresentando uma mulher para vocês, que era Deus dizendo não, mas ela dizendo: eu acredito, eu confio, eu sou mais do que vencedora, eu nasci para vencer. Se coloca de pé, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem fechou a madre de Ana? Foi Elcana? Sim ou não? Foi Elcana? Foi Penina? Foi o diabo? Quem fechou a madre de Ana? E Ana desistiu? Era Ana subindo para Siló e dizendo: Senhor, abre a minha madre. Sabe qual era a resposta de Deus? Não abro. Senhor, eu quero viver promessas e milagre. Deus olha e diz: não vai viver promessa e nem milagre. Senhor, abre a minha madre, porque eu quero gerar. Senhor, a Penina gera todo ano. E Deus olhava para ela e dizia: não abro. Nesse cenário aqui, tem alguém olhando para Ana e dizendo: ei, Ana, tá demorando, hein, teu milagre. Quem sabe eu estou pregando para alguém que alguém está te questionando. Está demorando em teu milagre, está demorando a tua vitória, está demorando a tua conquista. Mas eu vim aqui como profeta, irmão. Deus não está demorando. Pastor Daniel, se Deus não está demorando, o que Deus está fazendo? Só para quem pega.
Deus está caprichando naquilo que Ele vai fazer. Alguém pegou, vou profetizar. Ele está presente nesta reunião. Eu estou apenas caprichando naquilo que eu vou entregar para você. Se alguém souber aí no meio da igreja ou aqui no púlpito o nome dos filhos de Penina, anota para me colocar na minha agenda. E o próximo sermão eu cito o nome dos filhos de Penina, porque eu não sei, mas toda vez que eu assumo a tribuna para pregar, eu tenho que dizer que o milagre da irmã Ana se chama Samuel. Eu tenho que dizer que o milagre da irmã Ana foi profeta, sacerdote e juiz na presença. Eu vou liberar novamente. Deus não está demorando. Deus está apenas caprichando naquilo que vai te entregar. Tem alguém que pega?